Boa noite. Boa noite. Hoje a nossa conversa é com a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. E o pedido de Rodrigo Pacheco a Lula pelas Forças Armadas no Rio Grande do Norte. O cenário político está no ar. Olha, essa entrevista de hoje ela foi marcada antes desses ataques começarem. A gente tem muitos assuntos. Vamos ver se dá tempo, né, para conversar, porque teve o início aí da Assembleia Legislativa, já teve muita coisa, definição de comissões lá na Casa Legislativa Estadual, tem outras ações que a deputada Isolda Dantas vem trabalhando ao lado da governadora Fátima Bezerra, mas neste momento nós sabemos qual é a pauta principal que está acontecendo. Então a gente vai conversar aqui, vamos tentar encaixar tudo quanto é assunto, mas vamos priorizando realmente essa discussão sobre a questão da segurança pública no Rio Grande do Norte e a atuação da deputada lá na Assembleia em relação a isso. Você participa do programa de hoje, pode mandar sua pergunta para a Isolda Dantas através das nossas redes sociais, Twitter, @cenapoliticotcm, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenáriopolíticotcm. Além da gente falar dessa questão das forças nacionais chegando, reforço da polícia, das polícias de outros estados, vamos falar também sobre essa questão das Forças Armadas, viu, gente? Vamos falar também sobre vacinação. Ainda tem um lembrete aí, informação para você, se quiser tomar vacina da Covid ou febre amarela, o município de Mossoró está disponibilizando ainda hoje e amanhã. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, a última desta semana. A gente que começou de um jeito, com uma expectativa, vai finalizando de outra forma, né? Com outras informações, enfim. Você sempre acompanhando tudo que acontece também aqui no Cenário Político TCM. E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, acatou o pedido do senador Stevenson Valentim e enviou ofício ao presidente da República, Lula da Silva, solicitando o envio das Forças Armadas ao estado do Rio Grande do Norte. Isso para garantir uma garantia da lei e da ordem aqui no estado. O ofício foi emitido nesta sexta-feira. O requerimento do senador Stevenson a Pacheco foi encaminhado na quinta-feira ontem. Em seu pronunciamento na Casa Legislativa, Stevenson afirmou que o pedido não tem apenas um caráter político, mas é também de um cidadão que tem familiar sofrendo com a criminalidade. Segundo o parlamentar, a facção criminosa que aterroriza o Rio Grande do Norte pretende levar as ações de vandalismo para a Paraíba. A decisão do emprego das Forças Armadas compete exclusivamente ao presidente da República, Carol. Pois é, requerimento pode ser pedido por parlamentares e outros políticos, mas a decisão final deve ser do presidente Lula. A gente viu aí imagens do ofício do Rodrigo Pacheco e também do requerimento do Stevenson Valentim. Vocês viram alguns destaques ali, as assinaturas e alguns trechos, enquanto o Vonúvio trazia as informações principais. E não temos outro assunto para começar a entrevista. Isolda Dantas, deputada estadual, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Neste momento, qual a opinião da senhora sobre este requerimento? A senhora acha que é necessário, nesse momento, as Forças Armadas aqui no Rio Grande do Norte? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, você que está em casa. Olha, nosso desejo era que a gente estivesse falando aqui da atuação na Assembleia, do início do ano legislativo, mas, bom, a crise está instaurada. É importante dizer que a gente vê nesse momento uma integração muito forte dos poderes no Rio Grande do Norte, do Legislativo, do Judiciário com o Poder Executivo, uma forte reação positiva do governo federal. Vocês acompanharam que em menos de 24 horas já tinha Força Nacional aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, é muito importante a gente ver essa ação rápida, essa resposta rápida da solicitação da governadora. E uma compreensão, como já foi dito aí, que esse não é um problema apenas do Rio Grande do Norte. Essa crise, que eu tenho muita confiança na segurança pública que nós vamos vencer,
ela é muito importante para o povo do Rio Grande do Norte e ela é importante para o Brasil. Nós não podemos deixar que o crime vença aqui no Rio Grande do Norte, porque terá, sem dúvida nenhuma, repercussão nos outros estados. Eu, desde quarta-feira, muito cedo, que eu estive na Secretaria de Segurança, e eu acompanhei o prestígio da governadora em nível nacional. Eu mesma presenciei ligações com o ministro Flávio Dino para a governadora, com governadores, tanto Jerônimo da Bahia, como Elmano do Ceará, como também o governador do Pará, Helder, disponibilizando forças para se somar a essa ação aqui no Rio Grande do Norte. E o Ceará, hoje nós já acompanhamos aqui, né? Chegaram 10 viaturas do Ceará, como também da Paraíba, juntando Paraíba e Ceará, são em torno de 400 agentes, né, de segurança. E sobre esse tema da atuação do Exército, eu acho que é importante dizer assim que não pode ser descartado, né? Mas eu particularmente consultei pessoas que entendem desse momento de crise dessa natureza e, segundo eles, diziam que não é o momento. Nesse momento, nós precisamos da Força Nacional, porque é um tipo de agente de segurança que tem expertise na atuação desse tipo de crise. O Exército, ele teria outro tipo de expertise, mas a Força Nacional, ela seria mais eficaz na atuação do combate ao crime. Mas eu, como disse, é o momento da gente acolher todas as sugestões, é o momento da gente se somar, né, para que a gente possa medir esforço. O que está em jogo agora não é posição política de ninguém, o que está em jogo agora é o retorno da tranquilidade do povo do Rio Grande do Norte, e como a gente já afirmou, com repercussão, se a gente não conseguir, nós vamos conseguir vencer a criminalidade, não ter repercussão nos demais estados. Então, eu acho que é importante ouvir desse tipo de ação, ouvir quem está, de fato, no comando dessa ação aqui. Nós temos, já aqui no Rio Grande do Norte, não só atuação firme da governadora, como do secretário de Segurança, Coronel Araújo, o comandante da Polícia Militar, Coronel Alarico, o secretário de Administração Penitenciária. Nós chegaram ontem, os dois secretários, o secretário de Segurança Pública do Ministério, o secretário de Administração Penitenciária também do Ministério, pessoas que têm expertises nesse tipo de situação. Então, acho que uma ação dessa envergadura, para ser efetivada, precisa ouvir quem está, né, na frente. Mas nós não podemos descartar, né? Eu acho que como agente político, é pertinente fazer determinadas questões, só que tem que estar em sintonia com o que está acontecendo, com o que está sendo planejado, com o que foi planejado para alcançar o êxito nesse tipo de crise que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Norte. Deputada, esta talvez seja mais uma crise no governo Fátima Bezerra, que tem enfrentado várias crises. Crise econômica, crise de saúde, crise de infraestrutura e agora crise de segurança. E a busca, pelo que a gente escuta de quem nos acompanha em casa, pela TV, pelo rádio, é pela sensação de segurança. Qual é a expectativa diante do que se tem feito, inclusive para acelerar esse processo de sensação de segurança para todos que estão em casa reféns dessa criminalidade? Olha, isso é muito importante, viu, Vanúvio? Essa sensação de segurança, ela se dá quando a gente vê o governo agindo, quando a gente vê policiamento nas ruas, quando a gente vê helicóptero voando, né? Eu estive em Natal ontem, o clima era muito tenso, era um clima, assim, porque a crise requer muita atenção. E ontem, lá em Natal, a gente já percebia isso. A Força Nacional já agindo, estão usando... Ontem, eles usaram as viaturas da Secretaria de Tributação, né? 20 viaturas, então se distribuíram ali em Natal. E hoje chegaram os 4 helicópteros e também viaturas da Força Nacional. Hoje, aqui em Mossoró, por exemplo, eu me deparei já com as 10 viaturas da Polícia Militar do Ceará, né? Quero aqui, inclusive, aproveitar, Carol, e dizer da importância da junção das forças, né, da Polícia Militar. Hoje eu falei com o Coronel Costa, que é o coronel responsável pelo Regional da Polícia, com o comandante do 2º Batalhão, do 12º Batalhão. A primeira coisa que eu fiz em Mossoró foi fazer contato com essas autoridades, e eles dizendo da integração com a Polícia Civil,
com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que é também um agente de segurança muito importante no nosso estado, no nosso município. E o que nós temos que colocar em primeira ordem é isso. É uma integração do que nós temos, que não é pouco quando a gente soma, né? Para que as pessoas sintam essa sensação de segurança. Então, eu acho que isso que você traz, a partir de hoje à tarde, a gente começou a ver, inclusive, uma comunicação mais forte do governo nas redes sociais, nas rádios, nas TVs, mostrando para a população o que está sendo feito desde o momento que a crise se instaurou no momento. Mas é importante, Valnúvio, dizer da gente analisar essa crise de segurança no governo do Rio Grande do Norte. Não é uma crise semelhante às outras que nós vivemos em 2016, em 2017, que foi quando o Alcaçuz explodiu, né? Então, essa crise ela tem uma diferença que eu acho importante a gente conversar sobre ela, né? Eu lembro muito bem que foram dias terríveis, né, do que aconteceu no Alcaçuz, fugas, rebeliões. Essa crise é diferente. E lá no Alcaçuz eram as facções se enfrentando e o Estado tentando ter o controle sobre as duas facções dos presos que estavam lá dentro. Essa crise agora, ela tem uma conotação diferente. Ela é o Estado enfrentando o crime para fora. Então, isso é importante a gente perceber. Nós não estamos vivendo até agora nenhuma falta de controle nos presídios. Inclusive, esses agentes que já chegaram do Pará são agentes penitenciários com expertises em presídios para reforçar o controle. Nós não temos fugas de detento, que inclusive nos dá mais sensação de segurança, né? Como também não tem nenhuma rebelião instalada, né, dentro dos presídios. Então, há uma diferença da natureza da crise. É o Estado enfrentando o crime. Os outros que nós vivemos era o Estado tentando ter o controle sobre o enfrentamento das facções criminosas dentro dos presídios. A gente vai falar ainda mais sobre esse assunto no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.